Olá pessoal, estamos aqui para a nossa unidade número 6, onde a gente vai tratar da Lei de Execução Penal. Eu sou o professor Marcos Guzmão e estou com vocês a partir de agora para a gente poder estudar esse tópico tão importante. De início, eu já vou te dizer uma coisa importante. Veja que a Lei de Execução Penal ela é uma lei bastante extensa, tá? E ela tem muitos institutos e ela tem muitas especificidades. Então, assim, tudo que a gente vai tratar aqui, eu vou colocar para vocês alguns nortes sobre os pontos mais importantes dela, tá certo? Mas isso não te isenta de fazer pelo menos uma leitura integral dela, tá? Qualquer 5 dias lendo aí dá tudo certo, tá? Ela é uma lei um pouquinho grande aí, mas é possível de ser estudada. E aí vem comigo para dizer o seguinte: primeiramente, quando a gente fala de execução penal, o pressuposto que eu tenho aí, qual que é a existência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, não cabe mais recurso, a condenação do réu então está consolidada. E a partir de agora, considerando o princípio constitucional da presunção de inocência, você vai ver que a partir de agora ele é considerado culpado, certo? Isso porque até o trânsito em julgado ele é presumidamente inocente. Após o trânsito ele ele passa a ser, então, culpado, e agora de forma efetiva, de forma consolidada, tá certo? E aí, seguindo aqui, os objetivos, então, né, da nossa execução penal, primeiramente, é dar efetividade à sentença penal condenatória. Esse é o objetivo imediato dela. E o objetivo imediato é a gente ter a chamada e tão sonhada ressocialização do acusado. E aí, veja só, com esses objetivos, a gente vai seguindo em frente aí para te dizer o seguinte: bom, como é que eu dou início ao processo de execução da pena? O juízo do conhecimento, ou seja, o juízo lá de onde veio a condenação do nosso agente, ele encaminha para o juízo da execução penal. Em alguns lugares eu tenho aí as varas de execução penal, tá? Ou seja, que tratam desses assuntos especificamente. Mas outros lugares não. Outros lugares, de repente, são as próprias varas criminais que executam as penas. Então, a depender aí da organização judiciária de cada um dos lugares. E aí, veja só. Nesse sentido, eu vou te dizer o seguinte: como é que se dá o procedimento de início da execução penal? Desse juízo, então, na vara criminal onde o processo, a ação penal tramitou, o juiz vai encaminhar para o juiz da execução penal o que a gente chama de carta-guia. Essa carta-guia, ela tem ali as principais informações que eu preciso sobre aquela situação. Qual foi a pena, qual foi o dispositivo da sentença, quantos recursos aconteceram, qual foi o resultado desses recursos, possíveis modificações de pena, possíveis modificações da sentença e outras situações, nome do réu, algumas informações sobre ele, tempo de prescrição, natureza do crime, ou seja, se é hediondo, se não é hediondo, se é hediondo com resultado morte, se não é hediondo com resultado morte, se é equiparado a hediondo, porque isso daqui a pouco você vai ver que vai interferir na execução da pena, tá? E aí, seguindo, você vai perceber então que essa carta-guia vai ser acompanhada da cópia da sentença, da cópia de possíveis acórdãos, né, que são os resultados dos recursos que são interpostos aí, e da denúncia e mais algum elemento que se fizer necessário. E aí eu pego tudo isso e mando essa carta-guia ou a guia de sentença para o juiz da execução. A partir daí, o juiz da execução, então, vai dar início a essa execução. Como é que funciona o início da execução? O juiz da execução vai pegar tudo aquilo ali, vai fazer ali a compilação daquelas informações e, se nós estivermos falando de uma pena que foi aplicada para cumprimento em regime fechado, ele vai expedir o mandado de prisão definitivo, certo? Então, a partir daquele momento ali, o juiz fala, bom, está com a condenação aí de 9 anos de reclusão, por exemplo, expede um mandado de prisão definitivo para que ele seja devidamente recolhido aí no momento oportuno, tá? Então, a partir do momento que ele foi recolhido, eu iniciei a execução da pena. E esse é o ato de início da execução da pena. Não é o momento em que o juízo determina a prisão, é o momento em que a prisão definitiva é efetivada. Guarda bem essa história, tá? Então, a execução penal se inicia com a efetivação do mandado de prisão, tá certo? O que mais eu preciso te dizer? Tem jurisprudência dos tribunais dizendo que se eu estiver tratando de
algum tipo de pena a ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, mas principalmente o aberto, você vai ver que eu não posso expedir mandado de prisão. Isso porque eu vou acabar colocando o réu numa situação pior do que a pena que ele foi condenado, que é de regime aberto. Então não é aquela história, prende só para poder pegar e depois solta. Não, porque eu não posso ficar preso nenhum dia numa situação pior do que aquela que a minha sentença condenatória determinou, tá? E aí, seguindo isso daí, a partir do momento que se efetiva a prisão, aí tem início a execução penal. Você vê que no curso da execução penal, algumas coisas são analisadas, e eu acho que um ponto importante para a gente tratar aqui são as chamadas faltas graves. Lá no nosso artigo 50 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, ela vai dizer para mim o seguinte: olha, né, famosa LEP aí. Você vê que o artigo 50 vai trazer para mim quais são os tipos de faltas graves. Então ele vai dizer lá, por exemplo, cometer crime doloso no curso da execução penal, ser flagrado com celular dentro do estabelecimento prisional, não fornecer material genético, né, para a implementação do perfil, né, o estabelecimento do perfil genético, né, que vem aí pela identificação criminal do agente, tá? Lembrando que essa aqui do perfil genético, ela só se aplica a presos que estão condenados definitivamente, tá? Presos provisórios não. Durante a lei de execução penal, em muitos momentos você vai ver ela falar pra gente que os direitos que são aplicados aos presos condenados definitivamente também são aplicados aos presos provisórios, ou seja, que são aqueles que não estão com trânsito em julgado ainda. Aí ela faz uma ressalva, né? Naquilo que for necessário sobre esse aspecto aí. Tá certo? Esse é um ponto. E o que mais eu preciso observar aqui? Então, essas são as faltas graves, algumas características importantes sobre as faltas graves. As faltas graves, que são essas que estão escritas no artigo 50, primeiramente, para que eu possa aplicar a falta grave em alguém e ela causar os prejuízos que são comuns dela, eu preciso de um processo administrativo em que eu garanta o contraditório e a ampla defesa, tá? Então, eu vou aplicar a falta grave, eu não vou aplicar sumariamente para o não. Eu tenho que abrir um processo administrativo, eu tenho que permitir ao réu, ao preso, na verdade, o exercício do contraditório e da ampla defesa, até mesmo através de advogado, tá? E aí, ao final desse procedimento administrativo é que eu aplico a falta grave. E quais são alguns dos efeitos do reconhecimento da falta grave? A falta grave, ela vai ter aí por efeitos, por exemplo, possibilitar que o réu perca até um terço dos dias remidos. O que é dia remido? É aquele que ele trabalhou 3 dias e descontou um dia da pena, ou estudou por 12 horas e descontou um dia da pena. E aí, veja bem, com esse sistema, eu posso perder até um terço dos dias que eu já tiver remido, tá? Pelo cometimento da falta grave. Está no artigo 127 da Lei de Execução Penal. Mas eu tenho outras possibilidades. Por exemplo, o tempo de progressão de regime que eu estava contando. Eu interrompo a contagem desse prazo. Então, por exemplo, hoje, o requisito objetivo, o requisito temporal da contagem do prazo aí é contado em porcentagem, tá? Então 30%, 40%, 60%, 70%, tá lá no 112 da Lei de Execução Penal, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso já já. E aí veja só, dentro desse sistema, todo o tempo que eu tiver contado para a progressão de regime, a partir do momento que eu tiver a aplicação e o reconhecimento da falta grave no processo administrativo que é próprio, eu posso perder até um terço dos meus dias remidos. O tempo de progressão que eu estava contando, ele zera, tá? Por isso que eu tenho a ideia de interrupção. Ele é interrompido, ou seja, tudo que eu estava contando, eu zero e começo a contar de novo dali para frente, certo? Então eu tenho essa situação aí. O reconhecimento da falta grave não interrompe prazo para livramento condicional, não interrompe prazo para comutação de pena, não interrompe prazo para outros benefícios da execução penal, mas só para a progressão de regime, tá certo? O que mais eu preciso te contar aqui sobre as regras da execução penal? Saindo um pouco dessa história aqui da falta grave, eu vou, me dirigir um pouco mais à frente aí para a gente poder tratar da famosa progressão de regime, que é um ponto que interessa bastante, tá? Progressão de regime
prevista aí no artigo 112 da Lei de Execução, alterada sobremaneira pelo pacote anticrime, tá? Antes, eu tinha aí o tempo de progressão de regime de 1/6 para crimes comuns, 2/5 para hediondo primário, 3/5 para hediondo reincidente. Hoje, tudo isso foi modificado para que eu possa, então, dizer o seguinte: eu tenho lá 16, 20, 30, 40, 50, 60 e 70%. Esse é o meu requisito objetivo, ou seja, tempo de pena cumprida, tá certo? Então, meu tempo de pena cumprida tá escrito aí nessas porcentagens. Mas para progredir de regime, eu tenho que cumprir três requisitos. O requisito objetivo é o tempo de pena cumprida. O requisito subjetivo é que eu tenho que ter o bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Ele tem que dar lá uma certidão dizendo que eu tenho bom comportamento. E ter bom comportamento é não ter tido falta grave nos últimos 12 meses anteriores ao meu prazo de progressão, tá? Então vou verificar, nos 12 meses antes, teve progressão, teve falta grave? Não tem direito, não cumpre o requisito subjetivo. Não teve falta grave? Cumpre o requisito, bom comportamento, pode ir. E hoje, o pacote anticrime trouxe uma obrigação importante. Qual é a obrigação importante que ele trouxe? Ele trouxe a obrigação do chamado exame criminológico. Quando eu falar de exame criminológico, eu tenho que pensar o quê? Que ele é um exame multidisciplinar, tá? Eu vou fazer um exame aí no réu com psicólogos, com assistentes sociais, com defensores públicos, certo? Então, uma equipe multidisciplinar que vai avaliar algumas situações sobre o acusado, tanto do ponto de vista psicológico, quanto também do ponto de vista assistencial, dos seus meios de vida e assim por diante, tá certo? Então, muito importante essa alteração legal, porque o exame criminológico passou a ser obrigatório para a progressão de regime, tá certo? O que mais eu preciso te contar aí sobre a nossa execução penal? Lembre-se, houve alteração na lei. Hoje não é mais possível o famoso saidão, tá? Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Professor, eu tô vendo aí o saidão acontecendo frequentemente. Presta atenção no seguinte, filho. Foi decidido pelo Supremo que essa alteração relacionada aí à saída temporária, ou popularmente saidão, ela tem natureza penal. E se tem natureza penal, ela não pode retroagir para prejudicar, certo? Então o negócio é o seguinte: quem cometer fatos criminosos da vigência dessa lei para frente não tem direito à saída temporária. Mas para quem já estava no estabelecimento prisional, ele tem direito, porque senão eu estou admitindo a retroatividade da lei penal maléfica, tá? Essa é a decisão do Supremo e teve aí essa modificação. Então, aliando a modificação legal com o entendimento do Supremo, é o que você precisa saber aí. O que mais eu preciso te dizer? Eu vou ter umas outras possibilidades aí de saída, mas que são, que é a seguinte situação, na verdade, que é, por exemplo, em caso de falecimento de cônjuge ou de descendente, tá? Então, caso de falecimento, é possível que o juiz autorize a saída do réu sob escolta só para acompanhar as cerimônias fúnebres aí e retorna ao estabelecimento prisional de imediato, tá certo? O que mais eu preciso te dizer? Sobre a história da remissão da pena, e aqui é a remissão da pena com C cedilha, tá? Remissão. A remissão da pena que eu tenho é aquela proporção que eu estava falando, de 3 dias trabalhados, eu desconto 1 dia da minha pena. E 12 horas de estudo, eu desconto 1 dia da minha pena. A jurisprudência dos tribunais tem admitido, né? Tá lá no 122 da LEP, essa história aí da remissão. E aí ela vai dizer para mim o seguinte, que hoje eu tenho admitido a remissão da pena também por outros motivos, tá? Leitura de livros, conclusão de cursos de ensino médio, conclusão de curso de nível superior, certo? Dentro do estabelecimento prisional. Tudo isso tem possibilitado remissões de pena, tá? Porque vale lembrar lá do objetivo no começo, que a ressocialização é um dos objetivos da lei de execução penal. Então, tudo que eu puder fazer no sentido de buscar um novo convívio para o acusado aí perante a sociedade, eu posso e devo fazer, já com o objetivo de contribuir para essa finalidade, tá certo? Essa é, então, aí a regra da remissão.
tá? Toda remissão, todo dia remido ali, é encaminhado do diretor do estabelecimento prisional para o juízo da execução penal. E ali ele vai soltar a minha certidão de dias remidos, ou seja, quantos dias eu consegui remir com isso? Quantos dias eu vou descontar da minha pena a partir do meu trabalho, do meu estudo ou de outros elementos que colaborem para os fins da ressocialização, para os fins da lei de execução penal, tá certo? O que mais eu preciso te dizer? Eu vou encontrar alguns outros benefícios aqui no âmbito da execução penal que a gente vai chamar de livramento condicional. O livramento condicional ele tem previsão aqui no 131 da LEP, acontece que a previsão melhor dele está no 83 do Código Penal. É lá onde eu vou encontrar elementos que são mais voltados à ideia da execução penal. Tempo de pena que eu preciso cumprir, 2/3 no caso. Eu preciso provar que eu tenho meios lícitos de sobrevivência, certo? Eu preciso provar que eu tenho aptidão psicológica para poder estar de volta à sociedade, tá certo? Então tem toda uma prova aí para a ideia do livramento condicional, que é aplicado ali em relação à última etapa da minha pena, em que eu vou ficar livre, vou ficar solto, mas cumprindo algumas restrições. Restrição de fim de semana, restrição de horário, proibição de me ausentar da comarca aí, do distrito do processo onde está correndo a minha execução penal, né? Sem autorização do juiz, tenho que manter meu endereço atualizado, eu tenho que manter meus contatos atualizados, eu não posso ficar sem trabalhar, tá certo? Não posso ficar sem estudar, então tem todo um regramento aí para o livramento condicional. E a gente vai vendo aqui alguns outros institutos da execução penal, como por exemplo aí a chamada unificação de penas. Para aquele acusado que já estava cumprindo alguma pena e aparece uma nova, ou seja, sobrevém uma condenação, eu vou ver a possibilidade então de eu fazer a unificação dessa pena. Pego, desconto aquela pena que já passou, aquele pedaço que já passou, junto com a pena nova, verifico se trata de hediondo, se não é hediondo, se é crime simples, se é crime com violência ou grave ameaça, se é reincidente, se é primário, verifico tudo isso para que eu possa fazer ali o quê? A diferenciação das porcentagens de progressão de regime, tá certo? Então, só lembrando aqui do 112, bom, eu tenho lá, em caso de crime sem violência ou grave ameaça para réu, que é primário, tem que cumprir 16% da pena. Réu, por exemplo, que é reincidente em crime hediondo com resultado morte. Além dele ter que cumprir 70% da pena, é proibido para ele o livramento condicional, tá? Se ele for primário e tiver cometido hediondo com resultado morte, é 50%. E não pode livramento condicional. Não pode livramento condicional em nenhum hediondo com resultado morte, tá? Apareceu hediondo com resultado morte, não pode ter livramento condicional. É vedado em ambos os casos, tá certo? E o que mais eu preciso te lembrar daqui da lei de execução penal? Eu preciso te lembrar também, ponto importante, ela vai dizer pra gente que no caso de quem está em regime aberto, é um cumprimento de pena humanitário, tá? Eu vou ter lá no caso de quem está cumprindo pena em regime aberto. Isso é o que diz o 117 da Lei de Execução Penal, só sobre o regime aberto. Mas daqui a pouco a gente vai ampliar esse entendimento para dizer o seguinte: toda vez que eu estiver falando de alguém que está dentro do estabelecimento prisional e está sem condição, por exemplo, o estabelecimento prisional não tem condição de prestar um atendimento de saúde que ele precisa, ele está numa fase terminal de uma doença grave, por exemplo, ele está ali numa situação em que não consegue ser atendido no interior do estabelecimento prisional. Então, o que vai acontecer? A lei de execução penal, ela vai possibilitar a colocação desse acusado na prisão domiciliar. Professor, mas é prisão domiciliar mesmo com o cara executando a pena? É justamente isso. O estabelecimento prisional não tem condição de entregar o tratamento de saúde que ele precisa. Ou a gente está falando de alguém que já vai morrer. Então, por questões humanitárias, o legislador autorizou eu pegar quem está em regime aberto e colocar na domiciliar. E o STJ, através da sua jurisprudência, ampliou esse entendimento para possibilitar isso também em caso de regime fechado e de regime semiaberto. Se tiver prova que não tem como dar o tratamento para o réu dentro do estabelecimento prisional, tiver prova que ele está em situação terminal, eu posso colocá-lo sob prisão domiciliar em nome do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, tá certo?
Então, abre aí, o 117 fala sobre regime aberto, mas o STJ amplia essa possibilidade para o fechado e para o semiaberto também, por pura questão humanitária, tá? Um ponto que é importante a gente também lembrar aí, súmula vinculante número 56, ela comunica com a ideia da progressão de regime. Por quê? Porque quando eu for progredir de regime, por exemplo, estou no regime fechado, cumpri meu tempo, eu vou para o regime semiaberto. Se não tiver vaga no regime semiaberto, eu tenho que ser colocado ou na prisão domiciliar ou no regime aberto, enquanto não aparecer vaga no semiaberto. Eu não posso aguardar o regime semiaberto ou a vaga no regime semiaberto em regime pior do que aquele semiaberto mesmo, tá? Então, ou seja, estou no fechado, não tem espaço para ir para o semiaberto, ou eu vou para o aberto ou eu vou para a prisão domiciliar. Não posso ficar no fechado esperando abrir vaga no semiaberto, tá? É o que diz a súmula vinculante 56. Isso por quê? Porque não é culpa do acusado, né? Essa situação aí de morosidade do Estado e da falta de vaga. Então ele não pode pagar com a liberdade ou pagar ficando mais tempo preso do que a lei determina, se não foi ele que deu causa a esse tipo de situação. Então a súmula vinculante número 56 vai comunicar aí com essa situação, tá certo? Outro ponto relativo à nossa progressão de regime, é proibida a chamada progressão per saltum. O que é progressão per saltum? Progressão per saltum é quando eu salto do fechado para o aberto direto. Não. O cumprimento da pena tem que se dar de forma progressiva, do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, e depois para a extinção da pena, certo? Então tem que ser de forma progressiva, tá certo? Então proibida aí a progressão per saltum, súmula 491, aí do Superior Tribunal de Justiça. Esses são os pontos, então, que a gente tem a tratar aí, que importam, né, bastante para a gente, por ocasião da execução penal. Um outro ponto aqui importante antes de finalizar é só lembrar em relação às assistências, tá? Aquele que está preso no estabelecimento prisional, aí tanto o preso definitivo quanto o preso provisório, ele vai ter direitos à assistência religiosa, direito à assistência social, direito à assistência de saúde, direito à assistência previdenciária, direito à assistência judiciária, feita aí normalmente através da Defensoria Pública e assim por diante, tá? Não esquecer da parte das assistências do acusado, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês aí e até a próxima. Tchau, tchau.